Você conhece a história da origem do povo de Israel? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Você se lembra da história de Esaú e Jacó que nós contamos aqui no grande livro? Então, se ainda não assistiu, vamos deixar o link dela aqui embaixo na descrição, ok? Ao final daquela história, Esaú estava furioso com Jacó, seu irmão, e estava pensando em um jeito de se vingar dele. Sua mãe, querendo proteger Jacó, falou para ele fugir. Para isso, ela persuadiu Isaque a mandá-lo para Harã. Assim, ele sairia de casa debaixo da bênção de seu pai. Rebeca disse a Isaque que não queria que Jacó se casasse com uma mulher daquela região onde eles moravam. Ela preferiria que ele se casasse com alguém da família dela. Então, Isaque falou para Jacó: "Meu filho, vá para Harã, para a casa de Labão, seu tio, para que possa procurar uma esposa entre os nossos parentes. E que Deus o abençoe e você seja muito próspero. Que a bênção de Abraão esteja sobre você." Assim, Jacó partiu para a casa de seu tio Labão. A viagem era longa e foi preciso parar no caminho para dormir. Quando se deitou, Jacó usou uma pedra de travesseiro e ali teve um sonho muito intrigante. Ele sonhou com uma escada. Ela se apoiava na terra e seu topo alcançava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que disse: "Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra onde você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi." Quando Jacó acordou, pensou: "Uau! Deus está mesmo aqui! Esse lugar é a porta dos céus." Quando o dia amanheceu, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro e colocou ela em pé como coluna e derramou óleo sobre ela e deu o nome àquele lugar de Betel. E ali Jacó fez um voto a Deus, dizendo que se Deus o guardasse durante a sua jornada até voltar para a casa de seu pai, ele seria o seu Deus e a ele daria o dízimo de tudo. Em seguida, Jacó seguiu viagem. Chegando próximo de Harã, Jacó parou em um poço e ali encontrou alguns pastores dando água para seus rebanhos. E perguntou a eles se conheciam Labão, e um deles respondeu: "Conhecemos sim, e aquela que vem ali é Raquel, filha dele." Jacó ficou emocionado, porque ela era sua parente. E depois de contar a ela quem ele era, ela foi correndo em casa contar para seu pai quem havia chegado. E Labão foi correndo encontrá-lo e levou ele para sua casa e o hospedou ali. Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Ele ofereceu a Jacó um salário para trabalhar ali com ele. Mas como ele gostou de Raquel, disse a Labão: "Trabalharei em troca de poder me casar com Raquel, sua filha mais nova." E Labão gostou da ideia de Raquel se casar com alguém da linhagem de seu pai.
Então ele aceitou. Assim, Jacó trabalhou 7 anos para poder se casar com Raquel. Mas ele a amava tanto que pareceram poucos dias. E quando completou o tempo, Jacó pediu Raquel em casamento. E ela disse sim. Labão preparou uma linda festa para eles, mas algo incrível estava prestes a acontecer. Na cultura hebraica, a mulher usava um véu para cobrir o rosto na festa de casamento. E Labão se aproveitou disso para enganar Jacó. Ele deu sua filha Lia no lugar de Raquel. Jacó não percebeu a troca, porque o rosto dela estava coberto. Quando foram para sua casa, já estava escuro e ele ainda não podia ver o rosto dela. No dia seguinte, quando o dia clareou, Jacó viu Lia deitada ao seu lado. Ué, como assim? Não me casei com Raquel? Ele pensou. E foi reclamar com Labão. Ele disse: eu trabalhei 7 anos por Raquel e você me entregou Lia. Você me enganou. Mas Labão explicou: aqui não temos o costume de entregar a filha mais nova para casar antes da mais velha. A filha mais velha deve se casar primeiro, mas podemos fazer assim. Você pode se casar com Raquel e trabalhar mais 7 anos para mim. E Jacó aceitou a proposta. Estranho, né? Naquele tempo, alguns homens se casavam com várias mulheres e isso era considerado normal. Mas hoje em dia, isso não é mais aceito em nossa cultura. Na verdade, é até proibido. Mas isso é conversa para uma outra história. Vamos ver o que aconteceu. Então, Jacó trabalhou para Labão mais 7 anos. Nesse tempo, Lia ficou grávida e teve um filho chamado Ruben. Depois dele, Lia teve mais 3 filhos: Simeão, Levi e Judá. Mas Raquel permanecia sem filhos, e isso a deixava muito triste. Depois de um tempo, Lia ainda teve mais 2 filhos de Jacó. Seus nomes eram Issacar e Zebulon. E por fim, depois de 6 filhos, nasceu de Lia uma menina, a quem deu o nome de Diná. Durante esse tempo, Raquel, sem conseguir ter filhos, orava diante do Senhor. E finalmente ele se lembrou dela, e ela concebeu e deu à luz seu primeiro filho, José. E depois que José nasceu, Jacó desejou voltar para onde seu pai morava. Mas Labão não queria deixar ele ir. Ele disse: Jacó, eu te peço, não vá embora. Desde que você chegou, eu tenho prosperado em meus rebanhos como nunca antes. E eu sei que é por causa de você. Pode pedir qualquer valor de salário, eu pagarei. Mas Jacó não queria ficar e disse: já trabalhei demais para prosperar seus rebanhos. Agora quero ter o meu próprio rebanho e construir algo para minha própria família. Mas Labão insistia. Então Jacó falou o seguinte para ele: vamos fazer um trato então. Vou percorrer todo o seu rebanho e todas as cabras e ovelhas listradas, pintadas e salpicadas e todos os cordeiros pretos serão meu salário. Assim, você poderá verificar a minha honestidade sempre que quiser. Se encontrar alguma ovelha ou cabra que não for listrada, pintada ou salpicada, ou algum cordeiro que não seja preto no meio do meu rebanho, saberá que pertence a você. Mediante esse acordo, posso voltar a cuidar dos seus rebanhos. E Labão concordou. Naquele mesmo dia, ele separou os animais conforme o combinado
e Jacó ficou apacentando apenas os cordeiros pretos e as cabras e ovelhas listradas, pintadas e salpicadas. Os outros animais ficaram a cargo dos filhos de Labão. E conforme os animais iam se multiplicando, os rebanhos listrados, pintados e salpicados e pretos cresciam muito mais do que os demais. E assim, Jacó formou o seu próprio rebanho, que se tornou muito maior do que o de seu sogro Labão. Com isso, Labão já não tratava mais Jacó da mesma forma e começou a tentar prejudicar ele. Ele mudava o salário de Jacó, dizendo: de agora em diante, seu salário serão as crias listradas. E dali em diante, nasciam muito mais animais listrados. Quando ele percebia que Jacó estava prosperando, mudava seu salário de novo, dizendo: agora seu salário serão as salpicadas. E dali em diante, as salpicadas é que se multiplicavam mais do que qualquer outra. Isso acontecia porque a bênção de Deus estava sobre Jacó. Nessa ocasião, Deus falou com Jacó: volte para a terra de seus pais e eu estarei com você. Então, ele chamou Lia e Raquel e disse: seu pai já não me trata mais como antes. Já mudou meu salário mais de 10 vezes, tentando me prejudicar. Mas meus rebanhos sempre prosperam mais do que os dele. Então, Deus falou comigo para voltar para as terras de meus pais. E elas concordaram. Juntaram tudo o que tinham e foram para Canaã, sem que Labão soubesse. Quando Labão percebeu que já não estavam mais lá, chamou seus servos e foi atrás deles. Mas no meio do caminho, Deus falou com ele assim: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Quando finalmente o alcançaram, Labão foi tirar satisfação com Jacó, perguntando por que ele havia saído em segredo, levando suas filhas e seus netos. E ele respondeu: tive medo de você não me deixar partir. E Labão respondeu: eu queria ter ao menos feito uma festa de despedida para as minhas filhas e netos. Veja bem, eu poderia prejudicar você agora, mas o Deus de seu pai veio a mim e falou para não falar nada com você, nem promessas, nem ameaças. Então Jacó falou para ele assim: olha, Labão, eu trabalhei duro para você por 20 anos. Fiz seus rebanhos prosperarem e cuidei de tudo que é seu. Agora quero seguir meu caminho. Vamos fazer o seguinte: vamos levantar uma pedra aqui, como uma coluna entre nós. Eu vou para a terra dos meus pais e não poderei mais passar daqui para o seu lado. E você fará o mesmo. Voltará para sua casa e não passará daqui para o meu lado. E cada um segue com a sua vida. E Labão concordou, e despedindo-se de suas filhas e netos, voltou em paz para sua terra. E Jacó seguiu seu caminho em direção às terras de seu pai Isaque. Mas antes que chegasse muito perto, lembrou-se de Esaú e se perguntou se sua fúria já teria passado depois desses 20 anos. Em dúvida sobre isso, decidiu fazer o seguinte: mandou mensageiros até Esaú com um recado. Seu servo Jacó trabalhou para Labão todos esses anos, e agora ele tem rebanhos e servos. Envio essa mensagem ao meu senhor para que o recebas bem. Quando o mensageiro voltou a Jacó, ele disse: Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens. O quê? Jacó tremeu de medo. Ele pensou: a fúria do meu irmão não passou, ele vai acabar comigo. E ficou muito angustiado. Então Jacó orou a Deus: Senhor,
Foi o Senhor mesmo que me disse para voltar para as terras de meu pai. Saí de lá sem nada nas mãos e agora retorno com família, rebanhos e servos. O Senhor me disse que eu seria próspero e que a minha descendência seria numerosa como a areia do mar. Então eu te peço, me livre das mãos do meu irmão Esaú, proteja minha família. Depois disso, Jacó separou alguns de seus melhores animais como presente para seu irmão e mandou um servo ir à frente com eles ao encontro de Esaú e deu a ele a seguinte instrução: quando meu irmão se aproximar, diga a ele a quem você pertence e que aqueles rebanhos são um presente meu para ele. Diga também que estou chegando logo em seguida. Jacó pensava que se agradasse seu irmão com presentes, talvez ele o recebesse bem. Naquela noite, Jacó ficou sozinho e apareceu diante dele um anjo que começou a lutar com ele. E eles lutaram durante toda a noite. Quando amanheceu e o anjo viu que não poderia vencer Jacó, feriu sua coxa e disse: agora me deixe ir, porque o dia já está clareando. E Jacó respondeu: não vou deixá-lo ir até que me abençoes. E ele perguntou: qual o teu nome? Ele respondeu: Jacó. Então o anjo lhe disse: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E Jacó colocou o nome daquele lugar de Peniel, porque disse: vi Deus face a face, mas a minha vida foi poupada. Então, mancando, Jacó seguiu seu caminho. Ao ver seu irmão Esaú com 400 homens de longe, colocou Lia, Raquel e as crianças para trás de si, passou à frente e, aproximando-se do irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao seu encontro, abraçou e beijou Jacó, e os dois choraram muito. Ali os irmãos se reconciliaram e Esaú ficou maravilhado com a linda e numerosa família que Deus tinha dado a Jacó. Ele teve ao todo 12 filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. E Jacó também viu que seu irmão havia prosperado muito. Que coisa boa! É tão bom quando uma história tem um final feliz, não é mesmo? Jacó cometeu um erro enganando seu irmão, e Labão fez com ele exatamente o mesmo, e ele com certeza aprendeu uma lição. E no fim, os 2 irmãos foram muito prósperos e abençoados. E Jacó, agora chamado de Israel, seguiu seu propósito de formar o povo de Deus, o povo de Israel. Aleluia! Já conhece o grande livro de colorir? Então acesse o link aqui embaixo na descrição. Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau!